Michael Saylor Michael Saylor quebra a promessa de nunca vender bitcoins. Apesar de ter vendido apenas 32 bitcoins, essa venda tem mais valor sentimental do que monetário. E você vai entender no vídeo de hoje. Mas não foi só isso que derrubou o preço do Bitcoin. Foi novamente os Estados Unidos e o Irã voltando para o foco do conflito, com o Irã falando que pode fechar o Estreito de Hormuz a qualquer momento em 100%. Diante dessa situação, o preço do petróleo disparou e lá na frente, antes da nossa análise gráfica, nós ainda veremos que os OGs, aquelas baleias originárias do Ethereum, estão saindo e o preço continua caindo e possivelmente vamos perder o suporte de 1.700 e quem sabe buscar 1.300 dólares. Eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Ethereum e o que vai acontecer com o Bitcoin. Para mim está claro que está aberto uma queda até 60 mil dólares novamente para um possível toque. Eu sou o Germano e opero pela BingX diariamente, a corretora que dá cashback de 30%. Basta que você abra pelo link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado que eu e a BingX vamos devolver para você 30%. É uma ideia que eu tenho de formar uma grande comunidade onde as pessoas possam ganhar dinheiro e uma das formas que eu encontrei é devolver para você uma parte que quando você abre pelo meu link viria para mim. Então, para que você possa me dar uma força nesse crescimento, junto com a BingX e outras corretoras, eu peço que você abra pelo link que está na descrição, que assim, ao você fazer qualquer operação dentro dela, você recebe 30% em dólar diretamente na sua conta. Bom, vamos então à notícia do dia. Michael Saylor, ele rompeu com as suas estratégias e tudo mais, as iniciais lá de 2022, quando a Strategy, ou MicroStrategy naquela época, pivotou para ser uma empresa de tesouraria de Bitcoin. É, a venda em si, como eu disse, de 32 Bitcoins, ela não tem um valor monetário, podemos assim dizer, incutido no negócio. O que ela tem é uma o que ela tem é um valor sentimental de até quando Michael Saylor vai conseguir sustentar esses bitcoins. O que nós temos que entender é o seguinte: ele conseguiu pagar a dívida que seria lá na frente, lá em 2029, com desconto. Então, nesse ponto, né, nós devemos entender que ele cumpriu o que ele prometeu para os acionistas dele. Porque ele estava emitindo dívidas, emitindo dívidas, emitindo dívidas, e o pessoal fala, cara, será que quando chegar a minha vez lá na frente ele vai pagar? Já num primeiro momento, ele chega e paga, né? Ele chega e paga essa dívida, que era para 2029 em 2026, 3 anos antes. Então ele aproveita aí um certo desconto da dívida, paga, cumpre o combinado. Agora, possivelmente, o que esse cara vai fazer? Ele vai emitir mais notas conversíveis e vai aproveitar essa queda que o Bitcoin deu, né, chegando agora, no momento da análise desse vídeo, 71.463, e talvez nas próximas semanas comprar mais Bitcoin. E é nesse ponto que você e eu devemos ficar atentos se a estratégia dele vai continuar. Porque se porventura ele interromper as compras de Bitcoin, interromper a compra de emissão de novas dívidas, aí pode ser que ele está pensando de fato em se desfazer de seus Bitcoins. Do contrário, não. Ele está apenas fazendo ali um arranjo de caixa para que a Strategy tenha mais força e fôlego para vir com muito mais sede no mercado. E foram 32 Bitcoins, mas assustou muito o mercado essa ideia, justamente porque vem num período aonde que nós temos aqui, olha, conforme você e eu podemos ver, ó, o Irã interrompendo negociações com os Estados Unidos e prometendo bloquear por completo o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos interceptaram mísseis iranianos que tinham como alvo forças americanas no Kuwait, segundo o Comando Central. Então quer dizer que o quê? Além desse bloqueio, nós temos que o Irã estava atacando as bases dos Estados Unidos. Isso aqui muito possivelmente ainda não foi dito a mercado, mas pode ser sim um rompimento do cessar-fogo se os Estados Unidos fizer um ataque, uma agressão agora ao Irã
nas próximas horas, revidando essa tentativa de ataque contra as bases americanas no Kuwait. O mercado sentiu muito forte, conforme nós podemos ver aqui, ó, Bitcoin cai quase 3%, chegou a cair mais, tá? E vou te falar, tá? Complicou para o lado aqui do senhor Bitcoin. Vamos prestar atenção nessa análise no dia de hoje, ó. A média de 9 conduz o preço para baixo após uma paralisação da queda. Rompemos importantes pontos aqui, olha. Presta atenção nesse gráfico diário que ele fala muito para nós no dia de hoje. Por quê? Nós fomos até a média de 200, não conseguimos passar dela. Não conseguimos passar da média de 200. Voltamos aqui, olha, da média de 200, lá em 82 mil dólares, nós já temos uma correção de cerca de 14% no senhor Bitcoin. Desde quando nós perdemos aqui, olha, a linha de tendência de alta, podemos assim dizer, nós caímos 4%. Se você for analisar, ainda é pouco. Você pode virar e falar para mim que ainda é pouco. Mas, se amanhã ou hoje descermos mais e viemos tocar um 68, a coisa começa a complicar para os lados das pessoas que só sabem comprar Bitcoin e só sabem comprar Ethereum. Porque o Ethereum está acompanhando, embora com uma queda menos expressiva, né? Nós estamos vendo lá na nossa extrema direita, lá no canto, que o Bitcoin cai 2,91, enquanto o Ethereum está caindo aqui, olha, 1,13 apenas. Mas é porque o Ethereum já estava mais feio do que o Bitcoin antes do dia de hoje, tá? Antes do dia de hoje, o Ethereum já estava mais feio que do que o Bitcoin. Mas já nós vamos para o Ethereum. No semanal, nós estamos apontando para baixo. A média ainda não virou. Se ela virar, nós vamos voltar aos 61 mil dólares. Por que eu falo isso para vocês com uma certa tranquilidade na mente? E já falo para aqueles que acumularam caixa, aproveitar para começar a queimar a caixa ali perto de 61 mil dólares. Porque seria mais um toque próximo da média de 200, e é a média de 200 semanas. Ela tem uma altíssima relevância para o gráfico. Tanto é que nós já viemos tocar nela aqui. Da outra vez, nós perdemos ela e trabalhamos um pouco abaixo e depois voltamos recuperando, né? Nós ficamos aí algumas semanas abaixo lá em 2023, depois viemos para cima com muita força. Eu disse a vocês, tá, que eu não acredito em Bitcoin em 50 mil dólares. Eu não acredito, porque nós teríamos caído muito do topo anterior. E se analisar aqui comigo, nós poderíamos talvez tocar na 400 se o Bitcoin resolve perder um pouco de valor ainda no mercado. Ele teria que cair mais 40%, tá? Isso aqui, meus amigos, ia tirar muita gente do game. Muita gente de ETF ia cair fora, porque aí o Bitcoin ia ter caído de 126 mil dólares para cerca de 80... para cerca de 42 mil dólares, performando assim cerca de 66,52% no negativo. Cara, isso aqui tem base para acontecer se o mercado se assustar. Se o mercado se assustar. Porque o preço justo por Bitcoin está entre 66 e 71. Não esqueçam disso. Então, assim, um toque em 61 já é colocar os mineradores no prejuízo com muita força. Então, como eu disse, prestem atenção na análise de hoje, porque essa análise de hoje está dizendo para vocês o que pode acontecer nos próximos dias. O gráfico de 4 horas do senhor Bitcoin, ó, ele nada mais é do que uma continuação de queda. Ó. Ele fez uma paradinha, esticou nas últimas 16 horas e agora dá uma paradinha aqui após tocar em 70.637. Se não se segurar, conforme eu disse para vocês, o gráfico diário é o que nos norteia nesse momento, ele vem tocar amanhã ou depois de amanhã, na quarta-feira, em 68 mil dólares. A média de 9, ela chegou, meus amigos, no diário. Ó. Diário, todas apontando para baixo. Semanal, a média de 9 está apontando para cima. Segurança, somente em 61.800 e alguma coisa ali. Ó. É só ali embaixo. E é aonde que eu vou voltar
a colocar ordens novamente. Lembra que eu falei, ó, 104 mil dólares eu compro a 60 mil dólares? Vendi em 104, estou comprando em coisa. Perdi 22 mil dólares de valorização lá em cima? Perdi, mas é porque eu queria a confirmação que o mercado viria para baixo. Agora, isso daqui, ó, me diz que sim, estamos vindo ficar mais próximo dos 61 mil doletas. Gráfico semanal, gráfico diário, isso fica claro. Embora aqui nós tenhamos uma perna da bandeira, né, uma bandeira maior que essa aqui, ó, eu já tinha até falado nos vídeos anteriores que essa bandeira aqui ela tinha tido quase 70 dias contra essa outra aqui, ó. Cadê o primeiro candle? Contra essa outra que teve aí praticamente 113 dias, mas não deixa de ser uma bandeira de baixa. Não deixa de ser uma bandeira de baixa, ó. Projeção nossa é 50 mil dólares e 42 mil dólares é algo que, se fosse assim, irreal, um toque lá embaixo. Os 42 mil dólares, eu diria que hoje, fazendo uma tradução pura e simples para você que me acompanha já há algum tempo possa entender, os 42 mil dólares é os 12K da época, onde que muita gente logo, logo vai começar a falar, olha, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mas, cara, pode parar muito antes disso, ali em 50, 46, e voltar a subir. Vai voltar em V? Não vai, não vai. O mercado não está otimista, não está otimista, não está otimista. Ó. Se você vem aqui para mim, ó, retornos históricos, maio interrompeu aqueles 2 meses de alta, embora março teria sido feio. Isso aqui é mais para repique, tá? Do mercado de baixa. Maio nós caímos 3,41 e junho, no primeiro dia, nós já estamos 3% no negativo. Então, assim, tá complicado para o senhor Bitcoin. Eu diria que muito complicado para o senhor Bitcoin. Se você analisa aqui comigo, ó, as liquidações, na última hora, ó, liquidou pra caramba. Nas últimas 4 horas, 142 milhões de comprados liquidados no Bitcoin. Nas últimas 24 horas, 275 milhões. Ó, nós liquidamos nas últimas 24 horas 628 milhões de dólares. 154 mil traders foram de arrasta para as estatísticas. Se você olha aqui, olha, nesse exato momento, algumas criptomoedas começam a performar positivamente. E é isso que está me chamando a atenção para a gente poder, e daqui a pouco, né, no segundo bloco desse vídeo, a gente analisar as altcoins. Binance Liquidation Map de 7 dias. Vamos mudar tanto aqui quanto aqui, ó, para 7 dias. O que me chama a atenção nesse exato momento, quando eu olho para 7 dias, é que possivelmente nós vamos cair até 69 mil dólares, porque a zona magnética que mais está pesando nesse exato momento é para baixo. E se você ver aqui, olha, as liquidações se encerram por volta de 69 mil dólares. Então, num primeiro ponto, para aqueles que gostam de operar repique, tem operação ali de 69 mil dólares. Quem está dizendo isso? É o Matuto? Não. É o Liquidation Rate Map, o Liquidation Map. É eles que estão falando, olha, nós vamos até lá. A zona da bússola magnética aqui, ó, ela tá vindo aqui embaixo. O cluster de liquidação tá aqui. Mas depois, olha aqui a galera que ele tem que vir limpando para cima. Lembrem-se, o mercado, ele é busca incessante de liquidez. Ou busca de liquidez incessante, o BLI, que muita gente gosta de falar por aí. E a liquidez está lá para baixo, tá ok? Bom, o long short ratio do Bitcoin nas últimas 24 horas está em 36 bilhões de dólares para os comprados, 37 bilhões para os vendidos. Continua equilibrado, mas o lado vendedor está comprimindo o preço para baixo para aquela zona de liquidez que eu acabei de mostrar para vocês. Pelo CoinGlass Legend, fica cada vez mais claro que nós temos aqui, olha, uma zona de forte suporte. Aqui, nesse momento, tem uma zona claríssima de suporte, 71,562, isso pegando dados aí do Binance Perpétuo e também isso pegando dados do Binance Perpétuos. 68 mil dólares continua aquela galera pronta para defender, mas muito possivelmente viremos aqui, porque a zona magnética está cada vez mais
forte. Falando agora do Ethereum, né? Será que os vendedores do Ethereum estão abandonando o barco? Será que os veteranos do Ethereum estariam abandonando o barco, né? Os dados revelam. Um dos primeiros grandes investidores em Ethereum vendeu 136 milhões de dólares em Ethereum, aumentando a pressão sobre o mercado, já que a criptomoeda está sendo negociada abaixo de 2 mil dólares. Os dados on-chain mostram evidências de que investidores mais antigos do Ethereum estejam vendendo em massa. Analistas alertam que o preço do Ethereum pode cair ainda mais, aproximando-se do suporte de 1.500 dólares. Eu tenho comentado isso com vocês aqui dia após dia, que possivelmente, se a coisa continuar azedando para o lado do senhor Ethereum, nós vamos perder os 1935, que é o suporte local, depois os 1819, e iremos num segundo e terceiro ponto aí, né? Terceiro ponto, melhor dizendo, bater os 1749 e buscar os 1388. Não tem um suporte em 1500 desenhado, tá? Não vejo isso aqui como um suporte, não. Embora tenha uma zona aqui, uma outra zona aqui, para mim o mais consolidado é 1388 e eu gostaria que você deixasse para mim nos comentários se você também acredita nesse ponto. XRPzera, como eu disse para vocês aquele último dia, o fundo aqui é um bom ponto de compra e o stop aqui embaixo. Ó. Eu ainda não atualizei a entrada porque o Liquidation Map do XRP não me deixou fazer isso. Por isso que não tem uma nova operação ali ou uma operação atualizada de XRP no nosso grupo do Telegram. Para participar dele, basta você entrar pelo link que está na descrição desse vídeo. O que me chamou a atenção é que a dominância do Bitcoin no gráfico diário regaçou para baixo. Ó. Regaçou para baixo. A dominância do Total 2, que tem ali uma parte de Ethereum gigante e uma parte de outras altcoins, se segurou enquanto a dominância do Bitcoin está vindo de arrasta para baixo. Agora, essa outra dominância aqui, ó, que é a dominância do Others, que são as altcoins que estão fora do top 10 da CoinGecko, da CoinMarketCap e de todas as outras, acaba apontando para cima e até mesmo sendo mais forte que o dólar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? É por isso que nós estamos vendo a altcoin igual a Pardy querendo subir, embora ainda está meio feia, eu não levo ela em consideração. Nós estamos vendo aí Mud querendo fazer graça de novo, ó. Apesar de que Mud para mim tá cara, já falei que ela estava cara aqui, ela voltou a subir, mas tudo bem. Cadê a ID que nós tínhamos falado, que eu ainda falei para vocês, olha, calma, olha ela aí, ó. Space ID. Eu vi aqueles 2 dias lá muito forte, na quinta e na sexta-feira e no sábado, aliás, na sexta e no sábado, eu falei, gente, essa moedinha é boa, mas espera ela corrigir, ó, e ela está corrigindo. Aqui, olha, mais perto do 0,3 seria o melhor ponto de entrada possível. Agora, o que confirma para mim que o mercado está rotacionando possivelmente são algumas altcoins indo contra o movimento do Bitcoin. Olha, Ordinal subindo forte, Tom subindo 13,88 no dia de hoje. Quem mais está subindo forte? Siren, esse negócio aqui está subindo forte. Rompeu com essa tendência de baixa que ela estava seguindo aqui. Temos alvo para Siren, alvo primário, em 4,61. O stop está caro, tá, meus amigos? Estou falando sobre Siren aqui, mas o stop está caro, tem que ficar ligeiro, ó. Tem que ficar ligeiro porque ela pode pregar uma peça vindo corrigir e aí você vai ficar bravo se você entrar nesse nível de preço. Ela está rompendo as médias, precisa romper essa zoninha aqui de cima para ela dar uma puxada. Se ela não for dessa vez com você, na próxima ela vai, que aí a gente fica de olho. O alvo dela seria, olha, o movimento do médio dela aqui, ó, até aqui projetado, caramba, 638% de alta, hein? Ainda daria um belo trade, mas o stop tá caro. Stop tá caro para quem não entrou. Aria, olha o que eu tô falando, ó. A Aria fez uma pancadaça para cima. Que dia que ela subiu tudo isso, ó? Ela subiu no sábado. A Aria poderia dar compra, tá? A Aria poderia estar dando compra para vocês agora, mas o stop tá caro, ó, 11%. A não ser que você esteja comprando no spot. Olha o portal subiu igual uma vara, um foguete de vara. Foram 2 dias de subida, ó. Mas tá caro,
tá caro, não dá para entrar agora. Mas chama atenção, não chama? Chama muita atenção. Vamos dar uma olhada rapidinho, ó. Não tinha passado com vocês, eu gosto de passar antes, mas o DXY sobe 0,23 no dia de hoje. O S&P 500 sobe 0,29, nova máxima para o S&P 500. O Dow Jones Industrial Average corrige no dia de hoje, mas fez nova máxima. Cara, meus amigos, o IPO da SpaceX é dia 12 e a Anthropic já deu entrada nos papéis. Lembra que eu falei para vocês que isso estava acontecendo? Isso é real e o próximo é o da OpenAI, da entrada nos papéis. O índice Russell recua, barris de petróleo, tanto o Coil, Brent e o US Oil subiram no começo do dia, conforme as notícias foram se dando com relação ao conflito no Oriente Médio. O índice VIX chegou a dar uma pancada para cima, porém voltou para um ponto de neutralidade ali, opera com 3,66% de alta. O que nós temos aqui? Eu acho que é isso. Tem mais alguma altcoin que mereça o nosso olhar nesse exato momento? Ó, Lab. Lab está 15,97. Cara, fora de base. Essa criptomoeda está fora de base total. Esperem corrigir até a média de 80, se acontecer aqui perto de 3,28 ou aqui perto dos 5 dólares e entrem. Porque esse negócio tá insano. Muita gente começou a falar que isso aqui estava fora da casinha aqui, ela foi continuando subindo e está indo. Ó. Olha quantos meses já de subida que a Lab tem desde o seu lançamento. Ó. É uma das únicas moedas lançadas nesse ciclo que continua subindo. Cara, ela está se enfiando no meio das gigantes, tá? Se eu não me engano, o pessoal falou que ela estava valendo. Vamos lá dar uma olhada, ó. Na CoinGecko. Acho que ela está valendo coisa de 6 bilhões de dólares de market cap. Cara, é muita coisa. Ó, ela está aqui como destaque, ó. 85%. Destaque do dia, praticamente, podemos assim dizer, ó. Lab está subindo aí, ó. Qual que é o valor de mercado dela? 5 bilhões de market cap, ó. Ela é qual moeda? 24 do ranking. Cara, ela é a 24 do ranking. Tá listada em todas as exchanges, ó. Todas as exchanges. Todas. Todas as exchanges. Foi uma das únicas moedas que hoje eu ainda falo, olha, se eles entregar de fato, como eles falaram que vão entregar os tokens em agosto, a minha comunidade vai ficar extremamente feliz, pelo menos uma parte, né? Já que essa aqui a gente conseguiu pegar pouco dela. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Acho que era isso. Para o vídeo de hoje era isso. Espero que os senhores tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.